Salve, amigos! Mais um super podcast experts para você. O melhor podcast da Escola de Negócios Bootcamp. Não vou falar de audiência, porque a audiência nossa é bala. Tem outros bons programas aqui também no canal, tá certo? Estou aqui com meu irmão Andrade, que faz comigo com o maior carinho esse programa para vocês. E tem um convidado muito especial, um cabra muito experiente aqui em operações de segurança. Mas eu vou deixar você fazer as honras e depois ele se apresentar. Vai firme, meu irmão. É isso aí. Bora lá, pessoal. Tenho a maior honra, o maior prazer de apresentar esse caboclo aqui, cara. O cara que eu tenho o maior carinho do mundo. Parceiro, um amigo de trabalho. Nós estamos juntos há pelo menos 15 anos, trabalhando juntos, né? Já trabalhamos em outra empresa também, mas não tínhamos tanto contato. Mas hoje, efetivamente, trabalhando ombro a ombro, 15 anos no mínimo aí. Então, o cara da maior envergadura, o cara que sabe tudo de logística de valores, meu amigo, meu irmão, Alexandre Ventura. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Boa noite, senhores. Boa noite, satisfação, grande honra estar aqui com vocês. Muito legal, grande oportunidade. Então, eu sou Alexandre Ventura, atualmente gerente executivo de operações numa logística de valores, 28 anos no mercado, já, 28 anos, longos anos. Pai do Rafa e do Dudu. Rafa e Dudu, um beijão. Estudem, como o papai sempre fala. Recadinho para eles, né? Estudem. E estamos aí, né? Vamos bater um papo, trocar aqui umas ideias, né? E vamos em frente. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Tá contigo, meu irmão. Obrigado. E com essa vasta experiência dele, eu vou começar perguntando a respeito aí do Senat. SEST Senat, faz parte do Sistema S. Vou perguntar de SEST Senat para você. Eu sei que lá na última convenção que houve SEST Senat, você participou, e lá se falou muito de ESG, inteligência artificial, obviamente de transporte de valores, de pessoas, etc. Você com essa experiência toda e tendo participado dessa edição recente, como você vê essa coisa do ESG e da inteligência artificial dentro da tua área de operações, afinal uma área delicadíssima, que lida com uma montanha de gente, mas lida com uma montanha de dinheiro também? Então, como você vê isso em relação a ESG, inteligência artificial, na sua operação, e o que o SEST Senat te trouxe de bom sobre esse assunto? Vamos lá. SEST Senat, importantíssimo aí agora, né? Eu digo agora, ele já existe há um bom tempo, mas vamos dizer, né, na companhia que eu estou agora, a gente descobriu recentemente, então estamos engatinhando ainda em matéria de SEST Senat, mas já estamos colhendo aí bastante, como que eu posso dizer, agregando bastante para a nossa operação. Nós tivemos num summit há uns 2 meses atrás, summit promovido por eles, grandes empresas, grandes palestrantes, tá? E assim, como é que eu vejo esse lance do ESG no transporte, mais inteligência artificial e a integração disso tudo com as pessoas? É assim, é de total relevância, total relevância. Não existe uma companhia hoje, né, que esteja pensando no futuro, porque ESG é futuro, é você plantar hoje para colher amanhã, não existe, então você tem que estar conectado, pensando nisso o tempo todo, como é que você vai fazer para ser sustentável, para manter o mundo de pé justamente para as pessoas que vão vir à frente, que vão chegar depois. Então é importantíssimo. E a inteligência artificial, vamos dizer assim, algo, né, novo, relativamente novo ainda, mas que assim, a cada dia que passa, evolui exponencialmente. E a gente está aprendendo ainda a lidar com isso, né? Porque, na verdade, assim, é algo que coleta dados e devolve dados para você. E você precisa entender como é que você vai trabalhar com isso. Porque só ter informação não basta. Você precisa saber o que fazer com a informação, o que fazer com o dado. Tá? Então, eu te digo que nós estamos aprendendo ainda a lidar
com isso tudo. Muito legal. Muito bacana, né? E tem uma vasta gama de assuntos que o SESC Senat promove, né? Eu acho que até eu gostaria de me aprofundar um pouco mais no assunto. Uma parte aqui, beijão para Luciano e para o Mariano, que são lá do SESC Senat de Brasília, são nossos apoios, nossos contatos, né? O SESC Senat promove, por vezes, ações, né, missões internacionais. No passado, a gente lembra bem, tivemos 2 missões, uma para a Alemanha e a outra para Israel. Né? Esse ano já tivemos uma para a Suíça e teremos uma no final do ano para Singapura. Em todas tivemos representantes. Né? Em todas elas, a nossa empresa mandou um representante. Sempre alguém de diretoria, superintendência, enfim. O ano passado você esteve numa dessas missões na Alemanha. O que tu viu lá de novo? Como é que está a questão da mobilidade, né, que envolvem toda a parte que o SESC Senat coordenam da área de transporte, da área de logística? O que você viu de mais novidade? O que mais te chamou a atenção nessa missão na Alemanha? Legal. Realmente, né, estivemos o ano passado na Alemanha, 3 cidades lá, Berlim, Frankfurt e Hannover. Tá. Muito legal. 12 dias. E a gente vê um cenário diferente, bem diferente. É uma outra realidade, é diferente de Brasil. Então você vê eles num caminho de eletrificação e num caminho sem volta. Mas você vê, principalmente para a linha pesada, né? Você vê um mix entre eletrificação e uso de hidrogênio a partir de eletrólise de água. Perfeito. Você vê muitas das empresas que a gente visitou lá, as feiras, né, neste caminho. E até no ramo de trens, né, porque o lance dos trens lá é muito forte, muito né? Forte, a malha né? O modal ferroviário lá, tanto para a carga quanto para o transporte de pessoas. Perfeito. E você vê a eletrificação nos trens também, o hidrogênio, a aplicação nos trens, né? Então eles estão aí uns 10, 15 anos à nossa frente, com certeza. E assim, isso dá uma vantagem para eles, isso acho que de uma certa maneira eles são obrigados a ir para esse caminho, porque eles têm mais dificuldade lá em obter, né, fontes limpas, né, de geração de energia. Então acho que eles são obrigados a ir para esse caminho. E isso acaba, de certa maneira, acho que barateando, né, o custo de transporte, né, e eles estão realmente passos à frente. A gente está só começando aqui. Pois engatinhando, né? Engatinhando. E a gente entende que aqui no Brasil, esse transporte ferroviário, né, ele precisaria ser mais explorado ainda pelo custo-benefício que ele Muito traz, mais. né, que eu imagino que traga. Os né? benefícios, você consegue uma capacidade de carga bem maior, né? Bem maior. E o processo de deterioração também, ele demora bem mais, né? Diferente de estrada, né? Que exige manutenção contínua. Né? Então acho que é um nicho bom aí. A gente tem alguns governos aí olhando para isso. Vamos ver no que vai dar, né? Imaginando o seguinte, em relação aí à aplicação da inteligência artificial que você falou que participou lá nesse summit aí, né, do SESC Senat. O uso da inteligência artificial, a gente mesmo na nossa empresa, lá na Techboard, onde eu trabalho, a gente tem alguns desenvolvimentos voltados para diversas verticais, dentre elas a de transporte de produtos aos quais são dados determinados valores e eles são vítimas de furto constantemente. E a gente fez algumas aplicações de inteligência artificial, as quais permitem o reconhecimento de arma, o reconhecimento de se alguém ocupou o banco ao lado do do motorista, que seria o passageiro, corrigindo, como quem diz, não era para ter o passageiro. Se tem um passageiro ali, alarme. Se alguém colocou uma arma, alarme. Se o motorista pegou um celular no horário errado, no horário indevido, no horário que o comportamento dele e o padrão de operação não permite, ele fez isso, alarme. Vocês estão preparados, estão vendo isso? Como é que você vê esse tipo de tecnologia voltada para um transporte de bens, voltada ao transporte de valores? Você já imaginou isso? Já viram essa experiência? O que você tem para falar a respeito disso?
Eu vou dizer assim, já ouvi falar. Já ouviu falar? Já ouvi falar. A gente, é aquilo que eu disse para você no começo, eu acredito que a gente tá engatinhando nesse tema ainda. Por quê? O transporte de valores, de uma maneira geral, ele é bem travado. E aí ele é travado pela legislação. Então, uma série de questões que você pratica e aplica no transporte convencional, você não pode fazer no transporte de valores. Regulamentação. Porque é a regulamentação, é a lei. Cumpra-se. Você não tem como discutir com relação àquilo. Então, isso amarra o processo com relação a algumas questões. Por exemplo, a quantidade de tripulantes. Ela é travada. Então, não tenho, por exemplo, eu não tenho um banco ocioso para eu monitorar. Eu não tenho um banco ocioso para eu monitorar. Então, por exemplo, o que a gente tem hoje, né, de aplicação de inteligência? Por exemplo, geolocalização, a geolocalização real do carro versus a geolocalização do ponto de atendimento. Então, se você não está dentro do raio, que é a chamada cerca, né? No transporte convencional, está dentro da cerca, a porta abre. Não está, a porta não abre. Então, a gente tem algo nesse sentido, para acessos diversos, né, do que a gente está fazendo. Depende do que eu estou fazendo. Eu posso monitorar as portas do meu carro, eu posso monitorar os acessos de onde eu vou executar a operação e cruzar isso com a localização do meu carro, por exemplo. É um processo de uso de inteligência artificial para fazer validações. Dentro da minha operação. Então a gente está aprendendo, né, diante de todas as amarras que a gente tem, o que a gente pode fazer de diferente. Entendeu? Ou seja, nós temos o desafio da regulamentação, mas temos uma possibilidade grande de trazer tecnologia para esse segmento, né? Sim, perfeito. E acho que quando o Ventura fala da questão do modal ferroviário, nos remete ao nosso primeiro episódio, né, com a participação do nosso irmão Antônio Neves, da Romo Logística. Beijão, Neves. Que veio aqui para falar exatamente dessas questões, né? De quanto que ele ainda tem para avançar, quanto que ele tem que trabalhar para colocar algumas questões de melhoria, de processos, né, de gestão de risco da operação que sofre tanto e ainda está tão atrasada em relação a outros países. Mas a minha pergunta agora, Ventura, embora a gente saiba dessas travas da legislação específica que o transporte de valores cumpre, né, ele tem que seguir o normativo previsto da entidade reguladora, que é a Polícia Federal, eu sei que, por trabalharmos juntos, fazemos parte de uma empresa que inovou numa série de questões tecnológicas, até pelo viés da empresa mãe. E aí eu queria saber o seguinte, você ainda vê alguma possibilidade, você tem como trazer novidades para a gente dessas tecnologias embarcadas que hoje estão sendo utilizadas dentro do transporte de valores, seja para a questão de gestão de risco, seja para a questão de mobilidade, seja para a questão de telemetria, seja para a questão de funcionalidade dos veículos, né, de automação, de energia elétrica, enfim. Quais são as novidades do setor que você poderia dividir conosco aqui? Temos novidades. A gente tem o mobile, né? O mobile que é aplicação de transporte, mas é através dele que a gente executa todos os trabalhos, né? O líder ali da equipe, ele consegue através dali dizer todos os passo a passo do que ele está realizando, os registros, a questão de, vamos dizer assim, da nota fiscal. O produto que a gente transporta, ele não tem nota fiscal, mas ele tem um documento que regula, né? Ele tem uma guia, e hoje essa guia, por exemplo, é eletrônica, então eliminação de papel, o que a gente chamava antigamente de folha de rota percorrida, a gente está fazendo uma migração de analógico para digital também, então é mais uma eliminação de papel. Né? O nosso sustentável. O nosso sonho é equipe sem caneta. Né? Sem caneta para nada, inclusive para não ter que escrever na parede. Acabou, né? A Bic, fera, acabou a Bic. Você não vai mais me pedir uma Bic.
para ter as bonitas. Na questão dos carros, a gente tem uma série de tecnologias embarcadas, né, de rastreamento, que dão geolocalização, que dão alguns boards para nós com relação à ação do condutor. Esses são bastante interessantes. A gente tem alguns parceiros trabalhando nisso, né? E ele como se fosse uma telemetria não só do carro, mas é uma telemetria do modo de condução daquele motorista. Isso é fantástico. Se ele dá banguela, se ele não dá banguela, se ele freia demais, se ele dirige com o pé na embreagem, se ele dirige com mão em câmbio, né? Então aquilo ali vai avaliando o condutor e vai ajudando a gente a ajudar o condutor a conduzir melhor, né? Ajuda a se ajudar, né? Ajuda a se ajudar, né? Foi bastante condução aí nas minhas palavras, mas essa aplicação a gente acha bem bacana, né? Ele é como se fosse um professorzinho ali do condutor e vai melhorando o modo de dirigir dele, né? Então a gente acha essa telemetria bem bacana, né? E aí falando dos carros, né? Vamos dizer assim, né? Do modo como eles funcionam, a gente tem novidades, a gente está realmente com o pé dentro desse futuro e do ESG. A gente está preocupado, então a gente está fazendo o que o mercado, de uma maneira geral, está fazendo. Então a gente está fazendo não estudos, porque não adianta você ficar fazendo estudo, você tem que efetivamente colocar o pé. Então, eu tenho que ter, nem que for para quê? Para poder medir, para lá na frente eu poder decidir se aquele é um caminho. Então nós temos hoje carros 100% elétricos, né? Ou seja, nascidos elétricos, ele vem da fábrica elétrica. Carro forte. Carro forte, igualzinho os carros de passeio hoje. Perfeito. Então é um carro nascido elétrico, você faz lá todo o processo de transformação para ele virar um carro forte e ele está rodando. Tem uma autonomia bacana, 240 quilômetros, tá? De autonomia média, é uma boa autonomia para a nossa operação, dá 2 dias praticamente de rota, né, que a gente chama, e a gente tem carros transformados em elétrico, uma empresa bacana que está com a gente nessa parceria. Então sai o motor a combustão, mantém-se todos os outros componentes, né? É lógico que não necessários para esse motor a combustão, Sim. mas embreagem, câmbio está lá e entra um motor novinho, 0 km, elétrico, né? Legal. E é 100%. Ele fica 100% elétrico também. A diferença é que a gente chama de assim, agora sou elétrico. Ele não nasceu elétrico, né? Nascido elétrico veio da fábrica. São esses modelos que a gente já tem. O transformado em elétrico, ele fica com uma autonomia similar, mas ele tem ainda algumas peças, alguns componentes, como embreagem e câmbio. A gente está com esse carro em operação e fazendo medição e análise, né, do desempenho e do desgaste dessas peças que restaram. Peças que no carro 100% elétrico não existem. Sim. Né? Então, o custo de manutenção acaba indo lá para baixo. Tá? E a gente tem os carros a combustão que funcionam de uma maneira inteligente. O que é isso? Ele tem um sistema start-stop. Perfeito. Não é um sistema de fábrica. Os carros de passeio têm start-stop, né? Aquele processo que você parou no semáforo, por exemplo, o motor apaga, ficam ali só os sinais vitais, né? Ar-condicionado está ligado e o carro se mantém. Quando você tira o pé do freio, aciona o acelerador, ele volta a funcionar. Como o nosso carro não é automático, é um carro mecânico, né? A gente tem um processo de desligar. Na nossa operação, a gente não aplica, né, em semáforos, porque não vale a pena para nós. Né? A nossa operação ela tem uma característica, né? Essa daí a gente acabou não conversando, mas é de manter o motor em funcionamento o tempo todo da jornada. 100% do tempo, o motor está lá girando, em marcha lenta ou em marcha engatada. Né? Marcha lenta desgasta bastante, a gente sabe, mas é necessário. É uma questão, né, que a gente tem, acaba sendo meio que uma medida de segurança, né, que a gente precisa ter essa condição de arrancada em qualquer Perfeito. eventualidade. Né? Então, o que a gente criou? Um mecanismo que desliga o motor durante essa parada, mantém o ar-condicionado ligado. O ar-condicionado ele é elétrico,
Ele é alimentado por um painel fotovoltaico que vai no teto do carro. E esse painel mantém o ar em funcionamento enquanto o motor está desligado. Quando o motorista precisa arrancar, independente se numa emergência ou numa condição normal, é o processo normal. Ele tem que pisar na embreagem para engatar a marcha. Quando ele pisa na embreagem, o motor automaticamente liga. E aí ele tem a condição de arranque igualzinho, como se o carro tivesse ligado. Então é um sistema bem interessante. Tem umas medições de combustível aí para conta de mais de 30%, que é bem razoável. Sim. Bem razoável. Tá? E é mais uma novidade aí que a gente está com o pé dentro, né? Analisando e vendo o que a gente... Desses modelos novos, então, você tem com bateria e com placa solar também? As placas fotovoltaicas Para o ar, né? Para o ar. alimentam baterias para manter o ar-condicionado funcionando. Perfeito. Tá? Perfeito. Esse é o segredo. Porque aí você consegue ficar com o motor desligado, mas o ar funcionando. Perfeito. O ar-condicionado é uma questão de sobrevivência dentro do nosso caminhão. Já que ele não abre vidros, né? Claro. Precisa realmente ter uma refrigeração lá para a tripulação. Perfeito. Em relação a toda essa parte de telemetria que você falou, de controle do veículo, etc., existe aí uma coisa que é o comportamento, principalmente do motorista, porque está envolvido diretamente no desgaste e numa boa ou má operação, por exemplo, numa fuga ou numa rapidez de uma operação. Muitas vezes você pega ali algum tipo de comportamento e que talvez não seja positivo para o andamento da sua operação. Vocês fazem treinamento, reciclagem desse tipo de motorista? Como é que ele encara, como as pessoas encaram vamos chamar um controle sobre eles, vamos dar uma apimentada, como se fosse um controle sobre eles. Claro que eles já sabem quando vão trabalhar nessa empresa e que eles estão trabalhando num local que tem uma operação muito bem estruturada, bem regulamentada, e que, obviamente, tem que ter toda uma segurança. Ainda assim, eu deixo para você a pergunta: como é que é lidar com as pessoas, com essa chegada da tecnologia caindo na cabeça delas desse jeito e controlando-as de toda maneira? É um desafio, né? É um desafio. Mas eu acho que isso vem da vida particular das pessoas também, né? Porque isso não está invadindo só a sua vida profissional, está invadindo a sua vida particular também. Então, você, por exemplo, né, só para fazer uma associação, uma ligação dos assuntos, praticamente, acho que não existe quem não tem um aparelho celular. E, de uma certa maneira, ele está ali fazendo uma telemetria sobre você, sobre o seu comportamental, né? Você tem aí o algoritmo por trás, ouvindo tudo que você está falando, pensando. Então, se você falar, eu tô a fim de fazer uma viagem aí para o Nordeste. Daqui a pouco você vai abrir uma notícia e no meio lá vai ter alguns pop-ups lá falando de viagem, companhia de viagem e por aí vai. Então, assim, de uma certa maneira, quando você vem para o profissional, eu acredito que isso não seja encarado pelos profissionais como algo invasivo demais. Faz parte do processo. Faz parte. Então, quem trabalha nesse ramo está habituado com câmeras o tempo todo. É um Big Brother. É um Big Brother. A gente só não tem câmeras realmente em lugares que não é possível, né? Vestiários, banheiros, refeitórios, né? Mas de resto, é câmera o tempo todo. E aí a gente tem os acréscimos de câmera na nossa operação. Nossa operação é diferenciada nesse sentido, né? Ela tem câmera on-board, parecida com aquela as forças policiais têm por aí. O nosso carro tem 5 câmeras, né? Para não falar de uma, ele tem 5 câmeras de monitoramento, imagens externas e imagem interna. Então, assim, é trivial, é habitual para o pessoal. E quando você chama ele para conversar, para falar, olha a telemetria aqui, ó. Você está dando muito pico de velocidade. Isso não é bacana para a sua segurança, para a segurança das pessoas que estão com você. Não é legal. Isso vai te levar para multas e pode te levar para questões de acidente de trânsito, até graves. Então, assim, eu acho que tem que entrar no sentido de você realmente conversar, orientar o profissional. Eu acho que ele não sente essa invasão
de privacidade nesse sentido. Eu acho que acaba sendo como benéfico. É o feedback positivo. É lógico. Agora, se você falar de uma maneira atravessada e tal, com certeza. Né? Até você dando um feedback positivo, ele pode sair ao contrário. Tudo sai ao depende contrário. de como que você está fazendo a interlocução ali com o seu funcionário no dia a dia. Então, aproveitando esse gancho da parte comportamental, vem um pouco para o meu lado, né, dessa seara. Ventura, nós tivemos recentemente com o Ricardo Tadeu é o atual presidente da BCFAV, né, da entidade que coordena as escolas de formação de vigilantes. Ele veio trazendo uma novidade, que é o tiro virtual, e tem toda uma questão de sustentabilidade por trás, menor emissão de chumbo no ar, né? Então, de gases que são liberados na execução do tiro, né? E isso afeta sobremaneira o negócio das escolas de formação. Então, isso já tem até uma avaliação positiva inicial da Polícia Federal para que uma porcentagem dos tiros a serem realizados pelas escolas de formação possa ser virtual. Então, mais uma vez, a tecnologia avançando num segmento, num setor de serviço, que é o transporte de valores e a vigilância patrimonial na formação desses profissionais. Dentro desse contexto, como é que está sendo lidar no dia a dia, lá no chão de fábrica, com esse cara, com todas essas novas exigências? De que forma que você tem dado esse suporte para essa galera, né? Quais são as orientações mais novas, né? Mais frescas aqui, no sentido de atualidade desse novo profissional da área de segurança? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. A pergunta aí veio complexa, né? Vamos tentar desenrolar aqui. Primeiro, você já deu metade da resposta também, né? Você falou muito do chão de fábrica, do Gemba, né? Aí para os amantes do Lean, né? Que é onde as coisas acontecem. Então, a primeira questão é estar lá. Você tem que estar lá. E quando a gente diz estar lá, né? É a equipe, o time de liderança estar lá junto das pessoas, captando, percebendo o arredor delas, o que está acontecendo, como está acontecendo, como elas estão se desenvolvendo, para daí você entrar com o planejamento, assim, o que fazer com esse time, como orientar esse time, como fazer esse time funcionar, né? E aí eu contei para você, né? 28 anos, 1995. Eu lembro quando eu vi o primeiro chefe de equipe na minha vida. Eu não trabalhava no carro forte, não tenho esse diploma, né, como diz o pessoal, não tenho. Mas eu fazia uma operação que era paralela, trabalhava em conjunto, né? Eu era um operador extra, né? Extra, que operava pelo lado de fora do ATM, do caixa eletrônico. E eu lembro quando eu encontrei os primeiros chefes de equipe, a gente se encontrava por vezes no mesmo atendimento. E eu conversava com eles, né? E você tinha uma percepção de quem eles eram, como eles eram, com que eles estavam preocupados, né? Então você conheceu essa pessoa lá há 28 anos atrás. Então muitas vezes esse chefe de equipe, por exemplo, e os vigilantes também, né? Ele era alguém que já tinha trabalhado no transporte de valores dos bancos. Perfeito. Aí quando o banco transformou essa atividade em terceirizada, ele automaticamente foi migrado para as empresas e ele já estava mais no fim da carreira do que qualquer coisa. E nessa época ele nem ainda mexia no caixa eletrônico, ele só levava o pacote e entregava para o funcionário do banco. E o funcionário do banco é que fazia todas as ações e ele não fazia nada. Ele ficava ali só garantindo a segurança, né? Que é muito diferente do nosso processo hoje, né? Esse funcionário do banco voltou para o banco, né? E quem faz o conjunto de ações é esse funcionário
da empresa. Não é mais o tio Lino. Não é mais, não é mais, né? Então, acabou ficando a cargo dele essa questão do transporte, essa questão, né, da troca do insumo, né, do suprimento ali, a parte de abrir cofre, fechar cofre, interagir com a tecnologia, né, garantir a segurança, o plano de segurança para a operação dele. Então, assim, esse profissional tá bem moderno e você precisa encarar ele de igual maneira, né? De uma maneira bem diferente, uma maneira bem atual. Eu sempre costumo falar pro meu pessoal assim, ó, traga exemplos vivos, traga exemplos assim que acontecem com ele no dia a dia, para ele poder fixar, Não adianta ficar só numa teoria muito distante dele, palavras bonitinhas, não dá. Isso é para um auditório, para um outro tipo de público. A nossa atividade, e você conhece, ela é bruta. A atividade é bruta, ela é pesada, o material é pesado, o risco é alto. Então, por isso, a atividade ela é bruta, ela não tem polimento. O sistema é bruto. O sistema é O bruto. sistema é bruto. Eu queria aproveitar aqui, o Andrade tocou num tema importante, que é a arma e o tiro virtual, certo? Perfeito. Eu queria tocar no assunto da arma e do tiro real. Nós tivemos aqui a semana passada, no último podcast, o comandante Luca, que foi o fundador do GAT. Nós conversamos com ele a respeito de um tema que ainda está quente nas redes sociais e nos jornais, que foi um furto de armamentos pesados do Exército Brasileiro aqui em Barueri, São Paulo. Arsenal de guerra. Exatamente, do arsenal de guerra. Não sou especialista em armas, são metralhadoras, pelo que o comandante Luke explicou, ponto .50. Bom, é uma pontuação que o que interessa é que ela pode perfurar o carro forte. Muito se falou na imprensa, porque derruba avião. Vai derrubar avião nenhum. O comandante Luca foi enfático. Não vão derrubar avião, gente. Eles querem atirar em carro forte, eles querem dominar cidades, e esse é o uso desse tipo de armamento. Com essa introdução, eu queria trazer para você uma colocação, uma pergunta. Como fica o clima numa operação de valores ao saber desse tipo de ocorrência? O que isso pode impactar psicologicamente, não só psicologicamente, Andrade, inclusive, sabe levar isso muito bem. E você que é da operação, com certeza sabe o que a turma lá sente. Não só na parte do comportamento, mas na parte mesmo da operação. Sem contar os segredos da sua empresa, como que vocês encararam isso tudo? O nível de atenção e de tensão sobe alguns níveis. Por exemplo, né, nas épocas onde você tem maior movimentação, são as épocas de pagamento. Né? É uma concentração, né, que você tem em alguns períodos do mês, né, quinto dia útil, dia 30, que as grandes empresas, ou a maioria das empresas pagam, e épocas tipo Natal. Então a gente sempre fala, olha pessoal, além daquela atenção de todo dia, mais atenção ainda, né? Mais atenção ainda, porque assim, isso é uma informação de domínio público, então o pessoal sabe. Então, o que eu diria para você com relação a isso? Tá todo mundo, né, de orelha em pé com relação a isso, né? Naquela atenção diária, na observação diária, você tem, lógico, toda uma inteligência por trás do negócio, né? Você tem os departamentos de segurança, né, do grupo que a gente trabalha, sempre mapeando inteligência, né? Inteligência, mapeando justamente essas questões de trajetos, né, conversando com outras empresas do mesmo ramo, né? As seguranças elas cooperam nesse sentido. Isso é bem bacana, porque o sofrimento vem para todos. Então eles conversam bastante, justamente para entender se tem algo sendo planejado nesse sentido, né? Para que a gente possa trabalhar para mudar as nossas rotas, né? Melhorar a logística, procurar caminhos mais seguros, procurar reforços. O trabalho nosso, né? Ele é um pouco diferente, né? Ele tem que ser sempre preventivo. Confronto assim, é a última opção.
Só se o confronto vier ao nosso encontro. Resposta, exatamente. Você tem que estar preparado para dar a resposta, né? Mas assim, o trabalho preventivo ele é 99% do processo. Tá? Ele é 99% do processo, com certeza. Tá? Dentro desse contexto não tem nem o que discutir, né? A gente conversou bastante com o comandante Luca. Um abraço, comandante Luca, né? Sobre isso na semana passada. Acho que as palavras do secretário de Segurança foram perfeitas. Aliás, a palavra, né? O Derrite usou a palavra catastrófica. Sim. Foi um evento catastrófico. E, de fato, a gente sabe que esse tipo de armamento, como o próprio comandante Luca frisou, não é para... Né, embora seja uma metralhadora antiaérea, foram, salvo o melhor juízo, são 13 metralhadoras .50 e 8 fuzis, que davam 21 armas que sumiram. Foram extraviadas do arsenal de guerra em Barueri. Tanto que estão aquartelados até hoje, se eu não me engano. O Exército está promovendo, tá promovendo uma... Foi liberada. Está promovendo essa investigação, né? E a ideia é que todos sejam ouvidos até para se apurar rigorosamente o que foi que aconteceu. Sim. E a gente espera uma resposta à altura do Exército Brasileiro, instituição muito séria, que eu fiz parte por 10 anos da minha vida, mas a gente espera uma resposta realmente à altura, porque o prejuízo dessas armas em campo são esses efetivamente que o comandante Luca falou. Então, ações de novo cangaço, né, que é tomada de cidade, ações contra bases de transporte de valores. Nós tivemos, nos anos de 2015 e 2016, salvo o melhor juízo, mais de 20 bases, se eu não me engano. O número beirou a isso, quase 20 bases transportadoras de valores que foram atacadas, não só no país, mas também em países vizinhos, né? No Paraguai, a gente teve uma base transportadora de valores, foi atacada, invadida, e fora a própria ação, né? O próprio sinistro a equipes de carro forte, principalmente em operações de estrada. Então, a gente teme muito esse tipo de ocorrência, porque a gente sabe as consequências que advêm desse tipo de situação. E aí, quando o Ventura traz essa questão do alerta, né, da tensão que sobe esses níveis, eu faço uma analogia e eu queria entender agora de você um pouco mais sobre isso. Os índices de pessoas nos ambientes corporativos com afastamentos ligados a CIDs, né, códigos de afastamento aí de doença, ligados a transtornos de ansiedade, a outras síndromes como burnout, quiet quitting. Então, eles estão aumentando exponencialmente, ano a ano. Como trabalhar essa questão alinhada a essa situação atual, né, da tensão ter subido, da atenção estar mais ligada, né, dentro desse contexto, com tanta gente se afastando em ambiente de trabalho? Como é que vocês estão trabalhando essa questão na cabeça dos colaboradores? O início desse trabalho vem daquela primeira ação que eu te falei. Presença, perfeito, pátio, de chão de fábrica, de gemba, né? Porque é só lá que você consegue olhar as pessoas no olho, né? Prestar atenção e perceber como elas estão, né? Porque aí você passa a conhecer o seu time e um olhar diferente já é suficiente para você identificar que aquele profissional pode ter algum tipo de problema. Perfeito. É lógico, o problema pode vir de casa, né? Ele pode vir de uma questão de saúde de alguém da família, né? Ou realmente alguma preocupação com relação à segurança do lado de fora, a segurança pública, né? Então você precisa estar lá presente justamente para identificar isso, e aí você vai atuar junto da cadeia dentro da empresa. Ainda bem que lá na nossa empresa a gente tem uma cadeia montada, estruturada, justamente para dar suporte para os profissionais. Você tem um encaminhamento para psicóloga, você tem as pessoas da área de pessoas ou dos recursos humanos que estão lá justamente para ajudar a gente, dar esse direcionamento,
mas a gente tem percebido sim um aumento significativo nessas questões voltadas para a ansiedade, né? Eu costumo brincar, né? Eu falo, pessoal, muita ansiedade é excesso de futuro, né? E a gente precisa pensar bastante no hoje. O que a gente tem é o hoje. É lógico, a gente quer construir um futuro e estar no futuro. Só que para isso acontecer, é aqui no presente que você faz. Perfeito. Né? É aqui no Perfeito. presente que você faz. Eu falei assim, eu falo para eles assim, né, nas oportunidades que eu tenho de estar com eles, né? Nós temos 30 operações e eu sou apenas um, então não dá para estar, né, constantemente em todas elas. É bastante complicado a questão de mobilidade, viagens. Agora que a gente está saindo da pandemia, né, zerou totalmente. Então, faz 1 ano, 2 anos que acabou. Então você precisa redesenhar seu plano de viagens, né? Tudo direitinho e tem o dia a dia acontecendo ainda, né? Todas as questões, os desafios que um gestor tem todo ano, de questões de planejar orçamento, projetos futuros, tudo mais, e no meio encaixar as viagens, né? Então a minha presença efetivamente ela acaba sendo pequena nas operações em geral, mas sempre que eu posso eu visito e aí eu converso com o pessoal para entender, né, o que está acontecendo, falo para eles, falo assim, não adianta, você tem que acordar acreditando no risco. E eu falo para eles assim, ó, todo mundo corre risco. Todo mundo. Acordou, você está sob risco. A partir daí, o que você vai fazer no seu dia a dia é que seu risco vai aumentar ou diminuir, eu falo. E o de vocês é alto, porque a atividade é de alto risco. Não pode deixar de acreditar em 1 minuto. É isso que vai manter você vivo. Que é aquela nossa história. O negócio é sair vivo e voltar vivo. Voltar vivo. E voltar vivo. Né? Eu falo assim, mais do que nós aqui, a sua família precisa de você. Precisa. Hoje à noite, lá, É. na hora da janta. Precisa. Então você precisa garantir isso. Não só a sua, mas o seu pessoal também. Perfeito. Eu puxei esse lado porque eu entendo que na hora de você fazer um budget, eu ia falar disso para um planejamento dos próximos anos ou do próximo ano, não sei como que vocês operam lá, mas enfim, todo planejamento, você olha para a sua equipe, você vê o tamanho do mercado, se o mercado vai crescer ou diminuir, se você vai ter que mudar rotas, vai ter que economizar. O planejamento deve ser muito cheio de fatores que implicam, no fim das contas, na operação e impacta diretamente nas pessoas, tá certo? Ainda puxando um pouquinho para as pessoas, eu ouvi toda essa colocação de vocês sobre preocupação, psicólogos, etc. Mas a pressão familiar, quando o motorista ou os participantes, não só o motorista, mas todos os operadores que estão dentro de um carro forte, que são os mais visados na rua, por exemplo, como é que fica aquela pressão familiar? Como é que vocês atuam, visto que ele está em casa, chega lá, ele ouve o Ventura vai, conversa, traz lá uma boa informação, acalma a pessoa, encaminha, ele tem um tratamento, mas ele chega em casa, talvez a esposa, os filhos ou parentes, mãe, pai, não tenham tido o mesmo preparo, e aí volta toda a pressão psicológica. Qual é o desafio de vocês em olhar para aquele funcionário e ver aonde ele está, na casa dele, como ele se comporta, que tipo de pressão ele sofre lá, que vai impactar a Ventura na tua operação? Isso é um fato, né? Isso é um fato. Eu posso dizer assim, raramente. Já aconteceram episódios assim de ter acontecimentos, né? E assim, é bem local, né? Uma unidade qualquer de São Paulo. Tivemos um evento ali, independente se houve baixa ou não houve baixa, né? Então, de novo, aumenta a atenção, sobe o nível de atenção e aí sim, alguma família de algum ou alguns funcionários pode fazer pressão nele sim, olha, sai disso daí, isso não é para você, nós queremos você aqui. E por vezes o funcionário procura a gente, né? E assim, a gente tenta respeitar a opinião e
o desejo das pessoas, a vontade. E aí, a partir daí, porque aí somos uma empresa também, é tentar atender a necessidade dele. A vontade, eu não posso atender a vontade de todos. Não tem como. Né? Não somos uma ONG, né? Não dá. Mas é lógico, você precisa ouvir a opinião da pessoa, respeitar aquela opinião, né? Você precisa entender o que ele quer, e aí, dentro desse contexto, enquanto empresa, você vai trabalhar ali para tentar converger, para atender essa necessidade. Né? Se o desejo realmente da pessoa é seguir uma outra carreira, ir para um outro lugar, você vai trabalhar para isso. Né? Você vai trabalhar, é a vontade dela. Ele não vai render mais, ele não vai te entregar mais aquilo que ele entregava, porque ele está com outro plano, ele está com outro desejo a partir de uma pressão externa que ele pode estar sofrendo. Né? E aí você precisa trabalhar. Porque você precisa pensar no coletivo também. Você precisa pensar no amanhã, no futuro, nas pessoas que hoje vão ter que sair com essa pessoa que não está, talvez, com a cabeça mais ali. E que ele sim pode ser um elo fraco da corrente. Né? Porque ele está com o pé fora do negócio, vamos assim dizer. Então, a base, aí eu volto de novo. Esse é o trabalho da observância diária, de conhecer as pessoas, de conversar do olho no olho, né? Que é o que leva você justamente para perceber estas situações. E você aprende muito com isso. Muito, muito, muito. Você bate o olho e você fala, né? Já deteta. Pra não tá bem. Ele não está bem. Ele tem algum problema. Vou chamar ele, vou conversar. Né? E é para isso que a gente treina as nossas lideranças constantemente, justamente para estar junto ali do pessoal para fazer essas identificações. Né? O tratamento, talvez não, porque não somos psicólogos, né? Mas você conseguir Acaba sendo, identificar... porque tem o conhecimento das pessoas, acaba sendo. Né? Acaba sendo. É. Mas o importante, Andrade, É que a eu tô gente não quer vendo, arrumar briga com os Porque psicólogos, os psicólogos. e falar que claro. tá fazendo o trabalho Não, deles, né? substituindo nunca, mas fazendo um bom, Sim, É sim. verdade. apoio. São... Andrade, é o TBC, então? Tem que ter TBC lá? Tem que usar o. Galera, método TBC. TBC. Tira o bumbum da cadeira. Dentro da sala, no ar-condicionado, sentado na sua cadeira, Isso aí. confortável e macia, você não vai aprender essas coisas que E vai Ventura perder a trouxe turma aqui, toda, né? vai perder todo Tem o que estar controle. lá no chão de fábrica, cheirando diesel, né? Cheirando óleo diesel, Cheirando cheirinho aquele de óleo fumaça. diesel de fumaça matinal, né? Como café da manhã e olhando nos olhos das pessoas. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? E depois de 20 e tantos anos de estrada, a gente sabe que esse tipo de pressão que o Zé trouxe, como um questionamento, e você abordou com maestria, né? Até pela tua bagagem, pelo teu estofo, pela tua experiência, é que a gente consegue entender que, por vezes, mesmo quando o cara pede para ir embora ou pede para sair por conta dessa pressão, muitas vezes você faz ele refletir se definitivamente aquilo é uma necessidade dele, não apenas uma vontade. Então, vem aí essa questão, né, de atender a necessidade e não vontades. Vontade passa. Necessidade não. O camarada realmente está alinhado com aquilo. Porque senão acontece o que a gente já viu várias vezes, né? Ao longo desses tantos anos. Que O acontece camarada, depois de um 6 ano, meses depois, te procura. Não bate nem um não ano. bate um ano. 6 meses depois ele está te procurando pedindo o emprego de volta. E muitas vezes você não consegue atender, aí sim, aquela necessidade dele. Sim. Você não consegue readmitir, né, esse colaborador. Porque por vezes você está com o quadro completo, né? Você teve que fazer algum enxugamento de quadro por Sim. conta do momento atual do Da segmento, demanda. da demanda, diminuiu. Né? A gente vive um novo cenário no transporte de valores. E aí, explorando esses 28 anos, meu amigo. Quais foram as melhores lições aí nessa caminhada? As melhores lições? Assim, acho que a lição fundamental foi foi não, né? Ela continua sendo, né? Eu digo que é uma coisa cíclica, né? Cíclica. O cíclico já diz, né? Sem fim. É aprender a lidar com as pessoas, é aprender a entender as pessoas
trabalhar com as pessoas e principalmente, não diria motivá-las, né? Porque a motivação eu acho que é algo que cada um carrega ali consigo, né? É convencer as pessoas, convencer, convencer elas, né? Que você está numa empresa, que aquela empresa tem um propósito e o propósito, vamos dizer assim, é o nosso barquinho e que agora ele está com os pés dentro daquele propósito, dentro daquele barquinho. E aí o que ele tem para fazer? Vai ter que remar junto com a gente. Então, é, esse cíclico aí, aprender sobre isso, é fundamental. Né? Porque é em torno disso é que gira todo o restante. Sem isso, eu não preciso de inteligência artificial, eu não preciso de caminhão elétrico, eu não preciso de telemetria. Eu não tenho as pessoas. Então, como que eu faço funcionar? Ah, mas você tem um robô. Que seja. Ele tem manutenção, ele tem programação, ele tem uma série de questões que vão estar ligadas a pessoas. Até o próprio criador e inventor O foi uma operador, pessoa. né? O operador é uma pessoa. Não tem como. Não tem como. Não tem. Isso aí. É isso. Nós estamos indo para a reta final do programa. Muito interessante a colocação dele. Eu queria propor um desafio no finalzinho, contando com o seu apoio, para que ele dê aquela visão. Momento Aquele pega a papo visão. reto, Pega a aquele visão, papo pega a visão. bacana, aquele pega a visão. Como você vê, o que você quer dar de papo reto, de visão, e você me ajuda se tá bem Perfeito. elaborada a pergunta, que você é um especialista. O futuro do transporte de valores, as pessoas, o numerário, é dinheiro que vai embora, é coisa digital que vem. Papo reto. Como é o futuro da operação de transporte de valores? Eu vou dar minha opinião agora. Opinião. Né? Bom, eu acredito que o dinheiro não acaba. Ele não acaba. Fala assim, não diminui. Ele vai se ajustar. E como ele vai se ajustar? A necessidade das pessoas. É isso. Simples assim. Então, toda vez que você precisar de dinheiro, você vai buscar dinheiro. Não. É o que acontece no dia a dia. Essa necessidade das pessoas, ela é muito parecida nos mesmos períodos. E aí é onde eu tenho uma chuva de demanda. E isso às vezes até extrapola a minha capacidade. Eu tenho sempre que estar trabalhando para estar o mais próximo possível dessa demanda. Eu não posso querer cobrir ela, porque ela é muito alta e depois eu entro num vale e aí eu estou lá com as pessoas. Então, dentro do transporte de valores, né, nesses 28 anos, o que eu aprendi é assim, você precisa estar sempre ajustado à demanda, então a sua oferta, a sua capacidade operacional precisa estar sempre ajustada à demanda e você precisa estar de olho todo dia. Não é olhar hoje para, não, deixa fechar o mês ou deixa fechar o trimestre que aí eu faço um ajuste. Não. É igual seu cartão de crédito. Se você está acompanhando a sua fatura lá esse mês, assim, já estou estourado, eu não vou receber esse montante. Cara, tira ele da carteira, guarda. Não espera fechar o mês, porque a tendência é só aumentar a fatura, é só piorar. Se você tem um ganho fixo, ele não vai mudar. O seu gasto pode aumentar. Então você tem que estancar o lado que está na sua mão. Né? Então, voltando aqui para a operação, então é você estar plugado nessa oferta e demanda. Oferta e demanda está sempre ajustado ali. É uma ação diária do gestor. Está sempre ajustando isso, observando, pensando em novas possibilidades, ou seja, o que mais eu posso fazer além disso? Né? Novos produtos, novos serviços, novas ofertas, porque senão você está fadado a morrer na praia aí, igual grandes empresas que a gente viu, né? Aparecerem e amanhã sumirem. Uma blockbuster da vida aí. Tem uma loja em cada esquina
Passou um tempo, falou, cadê? Sei lá, algumas viraram americanas, outras simplesmente Também já está desapareceram. indo embora. Né? É um capítulo 2 aí. Capítulo 2. Então, tá muito plugado nisso, observando, enxergando as possibilidades e trilhando o futuro. É isso. Ô, meu Não irmão, tem outro Pegou a caminho. visão? é contigo, mas ele escapou ou respondeu? Ah, ele respondeu. Respondeu, Ele, né? ele é um cara, é bom. cara é de bom. Cara alto experiente. gabarito, pô. Experiente. Cara de alto gabarito. Zé, eu vou me despedir dele. A gente já tá no momento final. Se você me permite, É tudo né? com você. Mais do que me despedir, é trazer um agradecimento público aqui. Um cara que eu admiro, para um cara que eu tenho como referência em logística de valores, por todos os anos que a gente trabalhou juntos, por todos os trabalhos que fizemos juntos, né? Por vezes sendo chamado de loucos, né? Sim. Os malucos, lá vem aqueles dois malucos, Andrade e Ventura, com as ideias deles, né? Fora da caixinha, disruptivas, Sim. mas pensando sempre na melhoria dos processos, né? Como a filosofia que a gente tanto ama nos ensina, né? Que é a filosofia Lean. Mas eu tenho um agradecimento público a fazer para o cara que foi o meu parceiro, meu braço direito durante muitos anos, que talvez, sem sombra de dúvida, Zé, compartilhando aqui com a nossa audiência, eu não teria tido metade das minhas conquistas se esse cara não estivesse do meu lado. Esse cara foi muito importante para mim na minha trajetória profissional. Tenho muita gratidão a você, Ventura. Obrigado por essa parceria. Tamo junto. Muito bem. E assim a gente fecha com chave de ouro. Meu irmão Andrade, emocionado mais uma vez. É isso. Ele é bem com emoção, ele é demais. Esse cara aqui não existe. Eu agradeço a você a presença, a aula que você deu pra gente, foi muito bacana. E eu acho que a gente fecha com chave de ouro. Obrigado aí, meu irmão. É isso aí. Pessoal, bora lá, pro alto e Valeu, avante, galera. galera. Obrigado, vamos pra frente. Tamo junto.